Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos, caro amigo, a chegar ao capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. E vamos no verso 7 deste mesmo capítulo. Aqui encontramos o registro da ressurreição de Jesus Cristo. Já falámos sobre as mulheres que no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, foram ao sepulcro, com aromas, com bálsamos, a fim de embalsamar o corpo de Jesus Cristo. Então encontram o túmulo vazio, ou melhor, estavam lá dois homens, dois anjos, à espera destas mulheres, a fim de lembrar a estas mulheres que Jesus Cristo havia ressuscitado. Jesus tinha predito isto várias vezes. Várias vezes ele tinha dito aos seus discípulos e àqueles que andavam com ele que era necessário que ele morresse. Importava que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores e fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, os anjos lembram a estas mulheres as palavras de Jesus Cristo. Era importante eles saberem aquilo que Jesus Cristo tinha vindo fazer, qual era o fim do seu ministério, o objetivo principal do seu ministério. O texto bíblico continua. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, baixando, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Estas mulheres são as primeiras testemunhas deste acontecimento, deste facto que é a ressurreição de Jesus. Elas levam aos apóstolos esta mensagem gloriosa da ressurreição. Nunca o mundo tinha visto tal coisa. Esta mensagem de salvação, esta mensagem de ressurreição, de esperança para a humanidade tinha chegado através da boca destas mulheres. O texto nos mostra que os apóstolos, apesar de serem mais próximos de Jesus Cristo, não acreditaram nas palavras destas mulheres. O próprio apóstolo Pedro correu para confirmar se era verdade aquilo que estavam a dizer. Diz o texto que para eles parecia como um delírio aquilo que as mulheres contavam. Pedro corre então até ao túmulo. Chega lá e confirma esta mensagem. O túmulo está vazio. Simplesmente os lençóis de Jesus se encontram ali. Então, ele fica admiradíssimo com aquilo que estava a acontecer. A alegria e o entusiasmo voltam novamente a reinar e a dominar o seu coração. E no fundo é aquilo que acontece a cada um de nós quando somos confrontados e experimentamos realmente na nossa vida a palavra de Deus. E é por isso que procuro colocar à sua disposição esta mesma palavra, porque quando a palavra de Deus é vivida, então nós sentimos esta alegria que o apóstolo Pedro viveu naquele momento, ao se aperceber que Jesus Cristo havia ressuscitado. A seguir, no nosso texto bíblico, vamos entrar numa fase interessante. Vamos falar acerca de uns discípulos que caminham até Emaús. Estes homens vão a caminhar e a conversar. Diz assim o verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminhar para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, uns 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Estes 2 discípulos estavam de volta para a sua aldeia, no domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Era uma caminhada de cerca de 11 quilómetros até Emaús. O assunto abordado pela estrada poeirenta era a morte de Jesus Cristo. Assunto certamente muito triste para esses 2 discípulos. Há algum tempo atrás, eles tinham presenciado a crucificação de Jesus. Certamente a sua fé e o seu entusiasmo haviam esfriado. Porém, Cristo já não estava morto, havia ressuscitado, mas eles ainda não sabiam. Profunda tristeza ainda dominava os seus corações neste momento. Diz o verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer.
Prezado amigo, vemos aqui que Jesus aparece no mesmo momento em que estes discípulos estavam tristes. Quando certamente nos lembramos de momentos difíceis na sua vida, na minha vida, é onde Jesus está presente. Jesus está presente naqueles momentos de tristeza, de dor, de sofrimento. Ele habita aí. Assim como Ele acompanhou estes seus discípulos, Ele quer acompanhar também a cada um de nós. Quer acompanhá-lo a si, neste momento que está a passar por dificuldades. Jesus é este caminhante, a caminho de Emaús, em que não deixa os seus discípulos desesperados, angustiados, mas vai com eles, ouvindo aquilo que eles têm para dizer e, ao mesmo tempo, apresentando as soluções e apresentando aquilo que a Bíblia diz. O verso 17 diz: Jesus então perguntou-lhes: o que é que vocês vão a discutir pelo caminho? Eles pararam com um ar muito triste. Vemos que estes discípulos não reconheciam Jesus. Mais uma vez, talvez na sua vida, na minha vida, às vezes acontece isto. Estamos tão tristes que não conseguimos perceber que Jesus está ao nosso lado. Há um poema muito interessante que se chama As Pegadas na Areia e retrata esta imagem de que alguém um dia relatou um sonho que havia tido, que enquanto caminhava na areia via duas pegadas constantemente uma ao lado da outra, e ele apercebia-se que era Jesus que ia caminhando com ele. Mas a certa altura ele percebeu que quando olhava para trás só verificava um par de pegadas nessa areia. E ele perguntou a Deus: mas Deus, eu verifico que nos momentos mais difíceis da minha vida eu só encontro um par de pegadas na areia. Foi a altura em que eu mais precisei de ti e tu me desamparaste. E Jesus responde: não. Na altura em que tu mais precisaste foi quando eu te peguei ao colo. Então vemos que Jesus Cristo está sempre conosco, nos acompanha nos momentos difíceis da nossa vida. Assim como acompanhou estes discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tão tristes que não perceberam que era Jesus que falava com eles. Jesus sabia o que ia no seu coração, mas mesmo assim Jesus pergunta para que eles possam expressar e retirar todos os sentimentos que vão dentro da sua alma. Jesus quer conhecer o íntimo do nosso ser. Por isso ele pergunta a estes discípulos o que é que eles iam a discutir. Então um deles, no verso 18, diz assim: um deles, que se chamava Cleófas, respondeu: serás tu o único viajante que não sabe o que se passa em Jerusalém nestes últimos dias? Ele estava tão triste, tão irritado, que quando Jesus pergunta isto, ele diz: mas como é que é possível tu vires de Jerusalém e não saberes o que é que aconteceu? O Messias havia morrido. De facto, quem não sabia ainda as coisas eram estes discípulos, porque o Messias havia ressuscitado, e eles ainda não eram conhecedores desse facto. O verso 19 continua: ele perguntou: mas o que é que aconteceu? Eles responderam: o que se passou com Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de toda a gente. Os nossos chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram-no para ser condenado à morte e pregaram-no na cruz. Eles estavam a descrever aquilo que havia acontecido com Jesus Cristo em Jerusalém. Eles ficaram admirados ao ver que este companheiro de viagem não sabia absolutamente nada acerca deste acontecimento. Era algo praticamente impossível estar a acontecer para eles. Era um crime hediondo aqueles que eles tinham presenciado através destes líderes religiosos. E eles estavam espantadíssimos com a pergunta que este companheiro de viagem lhes fazia. O verso 21 continua: e nós que esperávamos que fosse ele quem viria libertar Israel, mas com todas estas coisas já lá vão 3 dias desde que isto aconteceu. Eles então estavam de facto desanimados, perderam a esperança. Eles acreditavam neste Messias que era o Salvador, que viria libertar a nação de Israel, mas não esperavam que essa salvação passasse por uma cruz. O verso 22 continua: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram em sobressalto porque foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram lá o corpo. Depois vieram dizer-nos que tinham tido uma visão de anjos a anunciar-lhes que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram logo ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a Jesus não o viram. Vemos aqui que estes apóstolos ou estes discípulos não acreditavam muito nos testemunhos das mulheres. Eles já tinham ouvido, pela primeira vez, pelo menos, a mensagem da ressurreição de Cristo. Eles certamente teriam acompanhado também a Cristo nestas declarações que ele fez ainda quando estava vivo, que era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Mas de alguma maneira eles continuavam incrédulos. Eles continuavam sem crer que de facto Jesus Cristo havia ressuscitado.
Que pouca fé tinham estes 2 discípulos, porque se Jesus não tivesse predito a sua ressurreição, bem, era difícil de se crer mesmo, mas Jesus havia dito isso várias vezes. Jesus tinha dito tantas vezes que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus. Mesmo assim, eles continuavam incrédulos quanto a essa mensagem de esperança. O verso 25 diz: Jesus então disse-lhes: Mas que faltos de entendimento são vocês, e que lentos para acreditarem em tudo o que os profetas disseram. Então o Messias não tinha de sofrer tudo isso antes de ser glorificado? E pôs-se a explicar-lhes o que acerca dele se dizia em todas as Escrituras, começando pelos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. Vemos então que nesta explicação de Jesus, a Bíblia, no fundo, fala de um tema central. Esse tema central é a pessoa e a vida de Jesus Cristo. Quer Moisés, quer os Salmos, quer os profetas, no fundo todo o Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus começa por anunciar exatamente essa mensagem. Jesus é o coração, o centro da Bíblia. A palavra de Deus visa salvar o homem, e o Salvador, que é Cristo, é o seu tema central. Se esses discípulos tivessem um maior conhecimento da palavra, eles teriam compreendido melhor os acontecimentos de Jerusalém. Teriam acompanhado tudo aquilo dando glória a Deus, porque tinham diante de si os próprios factos que os profetas estavam a dizer. Aquilo que a palavra de Deus havia predito há muito tempo. Eles estariam a viver na primeira pessoa as profecias de Deus. Que pouco conhecimento tinham estes discípulos acerca das Escrituras. Se eles tivessem um pouco mais deste conhecimento da Bíblia, certamente não teriam sofrido tanto ao ver Jesus Cristo ser crucificado. Talvez a tristeza não inundasse o seu coração dessa forma tão profunda. Eles certamente alimentariam essa esperança de que Jesus iria ressuscitar, pois ele mesmo havia predito isso. Ele tinha declarado que era necessário ele padecer, sofrer nas mãos destes homens, ser crucificado, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Então, se os discípulos se lembrassem daquilo que as Escrituras falavam, certamente eles não teriam tão tristes neste caminho. O verso 28 continua: Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles convenceram-no a ficar e disseram-lhe: Fica conosco, porque já se está a fazer tarde, já é quase noite. Então vemos que Jesus Cristo aqui não força a presença dele. São os discípulos que o convidam a ficar com ele. No fundo é assim que Deus continua a agir com o homem. Deus nunca força a sua presença. Depende de nós, querer ou não, estar na presença de Deus. Deus bate à porta do nosso coração, podemos dizer assim. Ele é um cavalheiro, não vai forçar a entrada de forma alguma. Então ele pede permissão para entrar, estar conosco. Há um texto na Bíblia que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Este é um texto muito interessante para ver a forma como Deus age para conosco. O verso 30 do nosso texto aqui de Lucas continua a dizer: Jesus entrou e ficou com eles. Quando estavam à mesa, pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. Foi então que se lhe abriram os olhos e o entendimento e reconheceram. Mas nisto, ele, Jesus, desapareceu. Que grande momento este que estes 2 discípulos viveram. Que grande surpresa para eles, estes discípulos a caminho de Emaús. Descobriram que aquele companheiro de viagem, afinal de contas, era o próprio Jesus que os acompanhava. Foi neste momento de intimidade em que Jesus está com estes 2 discípulos, juntos numa mesa, a partir o pão, que eles o reconheceram. Certamente esses 2 discípulos estiveram com Jesus muitas ocasiões em que ele distribuiu pão, quer pelos apóstolos, quer pelos discípulos, ou pela multidão, onde ele alimentava as pessoas. E logo eles identificaram o Mestre na sua forma de agir. Jesus, então, mais uma vez, procurou servir estes discípulos. Aliás, Jesus sempre disse: Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Esta era a missão de Jesus Cristo. E estes discípulos presenciaram mais uma vez isto. Por isso, diz o texto no verso 32, disseram então um para o outro:
Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Vemos que ainda hoje é a mesma atitude que eu tenho e todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que são cristãos, sentem quando ouvem a palavra de Deus e a explicação das Escrituras. É este toque de Deus no nosso íntimo, quando ouvimos aquilo que Deus tem para nos dizer. O verso 33 diz: levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros companheiros, que lhes disseram: é verdade que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Simão já o viu. Os 2 que vieram de Emaús contaram-lhes então o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Então agora os discípulos começam a ter estes encontros com Jesus. Um após outro, ou em pequenos grupos, vão tendo estes encontros com Jesus Cristo. Era um tempo de grande alegria para estes discípulos, estas experiências dos relatos da ressurreição de Cristo. A Igreja de Cristo é formada exatamente por pessoas com experiências deste Cristo vivo. Em Jerusalém, estes discípulos de Emaús não somente contaram as suas maravilhosas experiências com Cristo, como também ouviram as experiências dos outros discípulos. E no fundo, é exatamente aí que começa a Igreja, é exatamente aí que começa a intimidade e a comunhão. Quando nós partilhamos as experiências que temos uns com os outros como cristãos, essas experiências que nós temos com Jesus Cristo, que transformam radicalmente a nossa vida. O verso 36 continua a dizer: estavam a contar estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz seja convosco. Assustaram-se e ficaram cheios de medo, porque pensava que era um fantasma. Mas Jesus lhes disse: por que é que se assustam? E por que têm tantas dúvidas a meu respeito? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, porque um espírito não tem carne, nem tem ossos, como vocês veem que eu tenho. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas até lhes custava a acreditar, tão cheios de alegria e de admiração que eles estavam. Então Jesus lhe perguntou: tem aqui alguma coisa para comer? E eles deram-lhe uma posta de peixe assado, que comeu à vista deles. Jesus Cristo quer, de facto, dissipar todas as dúvidas que estavam no coração destes seus discípulos. Apesar de eles já terem tido alguns contactos com Jesus ressuscitado, ainda continuavam na dúvida se tinham visto bem aquilo que estava a acontecer. Por isso Jesus mais uma vez aparece agora no meio deste grupo. Estavam todos reunidos, alguns deles já tinham tido essa experiência desse encontro com Jesus Cristo. E Jesus aparece e diz: sou eu mesmo, toquem-me. Parece que não era só Tomé que duvidava de que Jesus tinha ressuscitado. Coitado do Tomé, no fundo, é aquele que assume toda a responsabilidade normalmente sobre a incredulidade. Mas haviam mais discípulos, pelos vistos, que duvidavam da ressurreição de Jesus. Tanto que Jesus disse: toquem-me nas minhas mãos. E sentou-se ali com eles para que eles não tivessem dúvidas que não era nenhum espírito. Sentou-se com eles para comer, pois os espíritos não podem se materializar desta forma. E Jesus Cristo quer dissipar qualquer dúvida do coração destes apóstolos. E no fundo é as mesmas dúvidas que Deus quer tirar do seu coração. Talvez você tenha receios se eu devo ou não entregar a minha vida totalmente a Deus. Devo ou não ter essa experiência íntima de fé com Deus. Eu quero desafiá-lo a que dê esse passo. Não fique tímido. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Vai ver que Deus vai transformar de facto a sua vida. Vai ver que essa paz de Deus que Ele proclamou, paz seja convosco. Não tenham medo, disse Deus, Jesus Cristo, aos seus discípulos. É a mesma paz que Deus lhe quer dar a si. Jesus Cristo quer que cada filho seu possa desfrutar dessa paz. Mas para isso é necessário que a incredulidade saia do nosso coração, a falta de fé seja retirada de nós e coloquemos nesse lugar a fé, o amor, a esperança que vem de Deus. O verso 44 continua. Jesus acrescentou ainda: o que é que eu vos tinha dito quando andávamos juntos? É que tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, tinha de se cumprir. Depois abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: é assim que está escrito, que o Messias tinha de morrer e que ao terceiro dia havia de ressuscitar dos mortos, e que em seu nome se havia de pregar a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. São vocês as testemunhas destas coisas. Jesus Cristo
dá esta ordem aos seus discípulos para eles relatarem aquilo que eles tinham presenciado. Mas primeiro Jesus abre-lhes o entendimento para que eles possam compreender as Escrituras. E é fundamental que nós possamos entender aquilo que a Bíblia diz acerca da pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que muitas pessoas não querem ter um relacionamento com Deus porque muitas vezes não compreendem aquilo que as Escrituras dizem. É necessário que nós entendamos a missão de Jesus Cristo. Ele veio para ser anunciado o arrependimento para perdão dos nossos pecados a todas as pessoas. É uma mensagem universal que Jesus nos traz. Depois Jesus, no verso 49, diz: Vou enviar-vos eu próprio o que o meu Pai prometeu. Devem esperar aqui em Jerusalém até que recebam o poder que vos há de vir do céu. Vemos aqui esta promessa de Jesus, que de alguma forma é a promessa também do Pai. Vemos que aqui a Trindade está envolvida neste processo. Este acontecimento iria-se dar no dia de Pentecostes e seria a inauguração da Igreja, o início da Igreja cristã. Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo envolvidos nesta grande missão. E vemos então o verso 50, dizendo: Jesus levou-os depois para fora da cidade, para os lados de Betânia. Ali levantou as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado aos céus. Eles adoraram-no e voltaram para Jerusalém muito contentes e estavam constantemente no templo dando graças a Deus. O evangelista Lucas termina aqui o seu evangelho. Ele continua depois o relato no livro dos Atos. Lucas é também o escritor desse livro de Atos, que vai registar então aquilo que aconteceu depois desse dia de Pentecostes. Aqui vemos que Jesus Cristo foi levado até às alturas. Ele leva o amor a cada um de nós, antes de subir aos céus. Ele conduz os seus discípulos e enche-os do Espírito, que essa é a grande mensagem que Jesus Cristo nos deixa, que este Espírito Santo haveria de vir e estaria para sempre conosco. Esse que é o Consolador e que pode transformar a nossa vida. Nós no próximo programa iremos começar o estudo no livro de Números, no Velho Testamento. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.